O tarô, ele contém um conjunto específico de cartas, que se divide em 22 arcanos maiores e 56 arcanos menores. Isso é um tarô. Aí, obviamente, a simbologia pode variar, os desenhos podem variar, cada artista pode dar o seu toque, a simbologia que ele coloca em cada carta, mas todo o tarô no mundo vai ter 22 arcanos maiores, que vai do 0, que seria o louco, até a carta número 21, que é o mundo, e mais os 56 arcanos menores, que trazem os 4 naipes, com 10 cartas que são numeradas, de Ais a 10, mais as cartas da realeza ou da corte, né? E aí todos os outros oráculos que trazem cartas, apesar de muitas pessoas dizerem que são tarô, não é tarô, é um baralho, né? Que está dentro do escopo da cartomancia. Então esse é um oráculo baseado em cartas, que é o oráculo das bruxas, não é um tarô. Especificamente, ele não traz a simbologia do tarô clássico, né? Você não tem aí os 22 arcanos maiores, 56 menores, ele tem 40 cartas. Aí você tem, por exemplo, o baralho cigano, que são 36 cartas, não é tarô. Apesar de algumas pessoas se chamarem de tarô cigano, não é tarô, é baralho cigano. Tarô cigano. Né? É uma forma equivocada de se referir a esse método oracular. É que, na realidade, hoje, o termo tarô, muitas pessoas acabam utilizando ele como se fosse uma coisa à parte, né? Um substituto para você chamar cartas, mas não é, não. O tarô é um método muito específico, que tem uma simbologia muito específica e um número de cartas muito específico. Qualquer coisa que tenha mais cartas ou menos cartas não é um tarô. Tá? É cartomancia. É cartomancia, está dentro do que a gente chama de cartomancia. É um oráculo baseado na leitura de cartas. Mas aí qual que é a diferença entre os poderes das técnicas, digamos assim? Para você que joga. Esse termo jogar, às vezes eu falo, às vezes eu escuto, mas eu tenho dúvida se às vezes quando você fala, vamos jogar um tarô, isso é uma forma pejorativa de fazer uma consulta ou de uma abertura de oráculo, por exemplo? Na realidade não, sabe por quê? Todo mundo coloca o tarô em um patamar quase como se fosse algo intocável e sagrado, não é? Mas o tarô, ele surge mais ou menos em 1400 e pouquinho, nos salões de jogos. O tarô, ele era um baralho comum de jogar naquela época para um jogo de diversão. E aí o que as pessoas faziam? Como é que surge essa coisa do tarô ser utilizado para prever o futuro? Começaram a brincar nos salões de jogos, tirando determinadas cartas. Então saía, por exemplo, uma rainha de copas. Aí falava, eu estou vendo uma mulher loira no seu caminho. Saía um rei de espadas, estou vendo um homem de cabelos escuros no seu caminho. E foi assim que o tarô começou a ser utilizado como um método divinatório, mas na realidade ele era um jogo de diversão, né? Aí, um pouquinho mais para frente, começam a fazer uma correlação do tarô com determinados mistérios que eles acreditavam que o tarô estava relacionado naquela época. Surge um cara chamado Kurt Gebelin, um francês, que ele começa a dizer que, na realidade, apesar do tarô ser utilizado como um jogo de diversão, isso era somente uma forma que tinha sido utilizada para que o conhecimento do tarô sobrevivesse através dos tempos, porque qual era a forma de você fazer um conhecimento ele passar meio como despercebido e ser transmitido? Você colocar ele dentro de um jogo que poderia se tornar um vício. Então isso ia sendo perpetuado através das gerações. E ele dizia que, na realidade, o tarô ele era o depositário do conhecimento dos antigos egípcios. Por quê? Naquela época ainda não se tinha descoberto a pedra de Roseta e ninguém sabia ler o que estava nos hieróglifos. Então as pessoas elas criavam as histórias mais malucas e mirabolantes possíveis, né? Do que estaria escrito naqueles hieróglifos. A pedra de Roseta só foi ser descoberta um pouquinho mais para frente. E aí quando descobrem a pedra de Roseta... Foi Napoleão? Foi Napoleão que descobriu. E aí, quando descobrem a Pedra de Roseta, porque ali você tem, né, as inscrições em copta, em grego e em egípcio antigo, a mesma inscrição, e aí pôde-se entender o que cada símbolo significava, eles percebem que, na realidade, tudo que muitas ordens e escolas de mistérios acreditavam sobre a relação do Antigo Egito com a espiritualidade estava errada. Inclusive a relação do tarô com o Antigo Egito. O tarô nunca teve nenhuma relação com o Antigo Egito. Até hoje as pessoas elas perpetuam a ideia de que o tarô surge com os egípcios, né? E não tem nenhuma relação. Na realidade, o tarô ele surge na antiga Europa, sobretudo ali naquela região da Itália, da França e também foi muito proeminente na Alemanha, mas surge nos salões de jogos. Era um jogo de diversão, né?
não tinha nada a ver com um método oracular. Se tornou um método oracular. Hoje é um método oracular. Então, quando a gente fala jogar o tarô, não está errado, porque na realidade ele era jogado. Mas por que tem essa confusão com o Egito? Quem que falam de quem? Que era o Hermes Trismegisto? Qual é a o confusão? não tem a cabala hermética envolvida no tarô? Então, na realidade, o tarô ele está dentro do que a gente chama de tradição de mistério ocidental. Hoje, no tarô, você vai ter uma simbologia de tudo que compõe essa tradição de mistério ocidental. O tarô foi se entrelaçando com essas tradições de mistério. E aí você tem a cabala, você tem o hermetismo, né? Você tem diversas ciências arcanas aonde o tarô, o conhecimento do tarô foi se entrelaçando. A primeira pessoa que estabelece uma relação do tarô com a cabala é o Eliphas Levi. O livro Dogma e Ritual de Alta Magia, que tem 22 capítulos iniciais, depois na segunda parte tem mais 22 outros capítulos, ele começa a fazer uma relação do tarô, que tem 22 arcanos maiores, com as 22 letras hebraicas. E aí ele estabelece uma relação do tarô com a cabala. Então, cada estudioso foi acrescentando, cada estudioso das artes, das ciências arcanas, foi dando a sua contribuição no que hoje o tarô ele se tornou. Né? Mas originalmente, na realidade, ele não tem nada de sagrado. Ele era um jogo mesmo de salão, um jogo de diversão. Era como se fosse um pôquer, um truco, poker, qualquer coisa. Um jogo de diversão que as pessoas jogavam no salão. Né? E hoje sim, aí com o passar do tempo, esse Corte de Gebelã que eu falei para vocês, que é o cara que surge com essa ideia de que vem do Antigo Egito, ele começa a dizer que, na realidade, o tarô tem uma relação com os antigos egípcios e a gente consegue ver um pouco além. Cada carta tem uma relação com símbolos sagrados, que depois a gente começou a chamar de arquétipos. Quem deu essa terminologia foi o próprio Jung, não é? Mas não tem nada a ver originalmente com o tarô. Hoje a gente consegue perceber que cada carta do tarô tem uma relação com símbolos que são universais e primordiais. Quem chamou a atenção para isso pela primeira vez foi esse cara chamado Corte de Gebelã, que algumas coisas realmente, né, ele estava certo, mas outras, como que o tarô tinha relação com o Egito, não. Né? Nunca teve. Engraçado, eu não sabia disso, não. Mas tem livros que até hoje repetem esse erro, né? Sim, repetem esse equívoco, né? Na realidade, não. O tarô ele surge como um baralho comum de diversão na antiga Europa, né? E com o passar do tempo, cada um foi adicionando, dando a sua contribuição, percebendo coisas que estavam além do superficial, né? E hoje, sim, o tarô ele é um instrumento que a gente utiliza e a gente percebe dentro dele diversos símbolos que são arcaicos, arcanos, universais, como os próprios arquétipos. Você vai ver que, por exemplo, você vai encontrar o arquétipo do guerreiro, o arquétipo do sábio, o arquétipo da mãe, ou seja, que são figuras universais que a gente encontra dentro do tarô, né? Mas originalmente ele não era um instrumento sagrado, não, nem divinatório.